a maior missão da nossa vida é entrar na frequência de amor incondicional, o máximo que você conseguir. Olá, irmãos. Namastê. Eu sou o Diego e hoje eu recebi mais uma visita. Então, vamos conversar com esse nosso amigo. Boa noite, irmão. Bom dia, na verdade. Bom dia, bom dia. Você é da minha Gregory? Não? Eu já te identifiquei, mas eu vou fazer de novo só pra contextualizar pro vídeo pra eles saberem quem é, tudo bem? Mais ou menos. Você não queria se identificar. Você quer se identificar no vídeo? Mas pelo menos eles precisam saber sua categoria. Pode ser? Você falou que é um Daimon. Sim. E você falou também que você trabalha mais com energias negativas. Sim. Quando você fala trabalha com energia negativa, você quer dizer o quê? Energia material? Sim. Ok, obrigado. Você também falou que foi foi um irmão meu que te convidou para vir aqui. Sim. Ok, obrigado. Você veio para falar sobre algum assunto específico? Mais ou menos? Você veio contextualizar sobre um assunto? Mais ou menos? Você veio responder a minhas perguntas sobre um assunto. Ou vários assuntos, é isso? Que cabem a você responder, é isso? Sim? Ok. Então, vamos falar sobre você. Diamond seria uma categoria, como se fosse um tipo de profissão, para a gente entender aqui. Sim. E a sua profissão seria trabalhar com coisas materiais, com energias condensadas. Sim, ok. Isso seria o quê? Você, você manipula essas energias? Sim. Você também faz, você também atende pedidos e atende pedidos e concretiza magias? Sim, ok. Para o pessoal não ficar assustado, porque existe muito mito sobre esse assunto, o que seria fazer magia? Magia seria fazer uma oração a alguma entidade pedindo algo? Sim. Aí é essa entidade que te chama para atender o pedido? Não. Mas se alguém faz uma oração pedindo algo, esse algo, essa oração vai para alguém. Essa energia que está sendo emanada vai para alguém. Sim. A energia que está sendo emanada vai para alguém, né? Sim. Aí esse alguém, querendo atender o pedido dessa pessoa, ele vai te contratar? Não. Ele vai contratar outro ser.
Esse ser seria o quê? Um celestial? Mais ou menos? Não é mais ou menos, é pode ser, né? Pode ser um celestial ou pode ser o quê? Um outro ser. De uma categoria mais alta que o celestial. Ok. Aí esse ser tem que pedir para esse celestial invocar você. Ok. Aí esse pedido, aí o celestial, ele é pago para poder fazer isso e você também é pago para poder fazer isso. Então, alguma coisa para ser feita daí para cá tem que ser pago com energia. Ok. Essa energia você usa para se movimentar e realizar os pedidos. Se ninguém te contratasse para nada nunca, você conseguiria se mover? Você conseguiria ir para qualquer lugar. Você só não conseguiria ajudar ninguém, porque você precisa desse tipo de energia material. Como é que eu chamo essa energia? Eu chamo de energia etérica. Então você precisa dessa energia etérica que é gerada pelo ser humano, pelo um ser vivo, na verdade, né? Todos os seres vivos geram essa energia? Não, né? É só os seres que têm espírito, é isso? Todos os seres que têm espírito conseguem gerar essa energia. Ok. E você realiza qualquer tipo de pedido? Segundo as nossas crenças, a gente acredita de bem e mal, que são pedidos que possam te afetar a vida de outra pessoa, até matar ou criar doença, gerar transtorno, dificuldades, ou beneficiar, alegrar, curar, energizar. Isso que a gente acredita de bem ou mal. Você realiza os dois tipos de serviço. Ok, obrigado. Você tem livre-arbítrio? Não. Você entende o conceito de livre-arbítrio? Sim. Ok. Você gostaria de ter livre-arbítrio? Você acha melhor não? Você, exi- é, você tem consciência de, de estar fazendo bem ou estar fazendo mal? Você vê as coisas dessa maneira? Não. Você só identifica as coisas como negativo e positivo. E para você tanto faz trabalhar com energia positiva ou negativa? Não. Você prefere trabalhar com qual? Você prefere trabalhar com energia positiva? Você pode me explicar? Porque a energia negativa gera desequilíbrios energéticos no, nos acionadores. Os acionadores seriam as pessoas que fizeram o pedido. Esse resultado negativo que as pessoas acabam sofrendo pelas escolhas que elas fazem. Você vê na média isso acontecendo pós-morte ou com elas em vida ainda?
com elas em vida ainda. Então você vê mais, digamos, o resultado kármico das ações das pessoas voltando para elas em vida ainda, a negatividade que ela causou. Ok, obrigado. Esse desequilíbrio que as pessoas acabam gerando, ela afeta o universo inteiro, né? Em negatividade. Você tem alguma função específica? Por exemplo, de trabalhar harmonizando lugares ou ambiente ou situações? A sua principal função é atender pedidos de encarnados. Você atende pedido de desencarnados também? E quem que pode fazer pedidos? Não, quem que pode te requisitar para atender pedidos? É, é só seres mais evoluídos que você? Então todo ser mais evoluído que você pode te acionar para fazer atender algum pedido. Mais ou menos? Não é atender, é contratar. Podem te contratar para fazer um pedido, para atender um pedido, porque você só atende contrato. Mas isso não é por ganância, é porque você precisa da energia para fazer concretizar o pedido, é isso? Ok, obrigado. Você, você, é, você é um ser, digamos, de consciência aberta, de alto nível intelectual? Não. Você compreende os conceitos básicos de, de viver? Não. Você, você já encarnou alguma vez? Já? Foi nesse planeta? Não. Foi nessa roda, que é do início ao fim? Quando, você, quando tudo acaba e começa de novo, você também começa de novo? Aí você vem resetado. Você tem, você tem acesso, digamos então, às suas outras vidas? Não, mas você tem compreensão que existe elas, que elas ressoam por aí. Ok. Você consegue ter acesso a essa ressonância para saber o que você fez em outros momentos? Não, mas você consegue perceber que essas ressonâncias estão por aí. Entendi. Você consegue evoluir? Não. Até o final do tempo você vai continuar sendo o mesmo ser, o mesmo nível evolucional. Ok. Quando, quando um ser humano, uma consciência, quando um espírito se elevar ao máximo que ele pode chegar, ele vai estar mais evoluído que você? Então, um espírito, quando ele estiver bem evoluído, ele vai poder te contratar diretamente. Mais ou menos. Um ser
quando ele ficar mais evoluído que você, ele não vai precisar te contratar, porque ele mesmo vai conseguir realizar aquilo que ele precisa. Então você é como se fosse uma ferramenta para seres de baixa frequência. Sim, ok, obrigado. Um ser humano consegue te contratar diretamente? Não? Ok. O que as pessoas aqui, magos, eh, digamos, xamãs, bruxos e essas outras pessoas que se denominam, eh, denominam mestre dos magos, o que que elas fazem? Eles vão fazer um ritual lá, uma magia lá, coloca um símbolo de poder, coloca uns elementos, acende umas velas, fazem uns encantos, eh, fazem uns cânticos, fazem umas orações e pedidos. Todas essas movimentações e manipulações de magia, é vocês que acabam atendendo o pedido? Ok. Aí eles cultuam ou invocam algum tipo de ser, fazem um acordo com ele e esse ser te contrata para ir atender o pedido dessas pessoas. Ok. Existe algum ser, por exemplo, esses seres que essas pessoas fazem acordo, eles conseguem realizar o pedido delas? Não. Nenhum ser consegue realizar pedidos, tipo, para concretizar coisas aqui na Terra? Só seres positivos? O que que seriam esses seres positivos? Os celestiais conseguiriam, o os jins também conseguiriam? Os jins conseguiriam, os seres primordiais conseguiriam? Não? Os seres angelicais conseguiriam? Mas os seres angelicais não são ramificações dos celestiais? São. Por isso que eles conseguiriam? Qualquer ser que tenha uma ramificação de qualquer nível, subcategoria dos celestiais, conseguiriam realizar as coisas aqui? Vo- Aí, e qualquer ser com dessa subcategoria dos celestiais consegue te contratar diretamente? Ok. Era essa informação que eu precisava saber? Essa é a informação principal que você veio me falar, né? Ok. Tem mais coisas sobre isso, né? Seres angelicais são orixás, mestre ascensos, exus, pombagira, eh, anciões, dragões, profetas. Existe 7 linhas de angelicais e algumas ramificações dessas linhas, desses angelicais. Cada linha dessa parece que tem
quando ele gera a sua linha, parece que ele cria uma certo tipo de autoridade, de permissão para poder, digamos, tratar com seres da categoria desse Daimon diretamente. Eu vou falar mais sobre isso em vídeos futuros. Vou fazer um vídeo falando de cada linha dessa, dos angelicais, dos primordiais. Por exemplo, você é da linha dos primordiais? Você é da linha dos primordiais, da linha dos daimons. Ok. Você quer falar sobre práticas? Sobre práticas abusivas? Ok. Digamos que um mago, um bruxo lá, um ser, um evangélico, um macumbeiro, um cristão, qualquer um de vocês que seguem qualquer tipo de religião podem estar fazendo consciente ou inconsciente um pedido para ele. E a intenção, a carga que você coloca nesse pedido vai conduzir a isso que eu vou tratar com ele agora. Então, se um desses seres vai lá e faz um trabalho, faz uma magia lá, uma oração, um encantamento ou algo do tipo, com muito fervor negativo, isso pode repercutir em algum tipo de castigo ou represária vindo da sua parte? Mais ou menos? Deixa eu melhorar o exemplo. Digamos que a missão que precisa ser feita seja difícil para você, seja, digamos, constrangedora ou muito impulsiva. Por exemplo, vai causar uma doença numa pessoa para ela morrer. Isso seria algo grave, seria? Mais ou menos? Tem coisa mais grave que isso? Fazer uma magia para a pessoa ficar vegetando na cama é mais grave do que mandar ela, matar ela. Então, ok, vamos por esse caminho. A pessoa mandou lá fazer uma magia para outra pessoa ficar enferma, debilitada em cima da cama. Inclusive, tinha um caso, tem um caso próximo de mim aqui, que a gente conseguiu reverter esse feitiço que fizeram para ela. Mas passou muito tempo ela assim. Mas ela vai conseguir voltar a andar, a viver, só que com bastante dificuldade, devido ao estrago que foi feito. Mas é possível reverter qualquer feitiço, qualquer encantamento, macumba, qualquer coisa que um daimon foi contratado para fazer, pode ser desfeito. Se quiser, é só entrar em contato comigo. Vamos lá. Digamos que a pessoa fez esse feitiço para a pessoa ficar lá debilitada, acamada, lá doente, entre a vida e a morte. Isso é uma coisa que vocês consideram absurdamente horrível. Sim. O que, por exemplo, vocês foram contratados para fazer isso, correto? Sim. Depois que vocês fizeram o serviço, vocês podem dividir o peso. Você tem, você, você responde às regras do karma? Sim. Então você fez lá um negócio muito, muito tenso e terrível com a pessoa. Você tem como dividir esse peso kármico que você gerou. Aí você divide com o empregador, com a pessoa que te contratou. Sim.
Você redivide o quê? 50-50? 50 é seu e 50 é dele? É mais que 50 para ele? 60, 70, 80, 85? Você devolve 85% desse problema kármico para a pessoa e tem que assumir os outros 15, porque está na sua função assumir esse desequilíbrio. Irmãos, para quem pensava que é só fazer uma magia, um encanto, para causar, destruir, enganar, manipular a vida de outra pessoa, e só por você estar fazendo e pagando por isso, você fica impune, o irmão veio desmentir essa crença. Fazer o mal para o outro, de qualquer maneira, por qualquer possibilidade, volta para você. Intensamente. E sem maneiras de digamos, declinar. Só tem uma maneira de você contraponto ao mal que você fez, que seria fazer 3 vezes o bem, não é isso? De igual importância. Então, se você causou mal para alguém, está arrependido ou estar com medo de digamos, uma volta do destino te trazendo esse desequilíbrio, ache, ache uma forma 3 vezes de compensar o mal que você fez. Isso não vai resolver o que você fez, mas isso vai equilibrar, harmonizar a sua vida, a nossa vida, o nosso planeta, o nosso universo. A, a, armo, armo, amortizar o retorno que vai voltar para você. Tem algo mais sobre esse negócio de magia? Magia da prosperidade. Fazer trabalhos e encantos para conseguir dinheiro. Conseguir dinheiro ou riqueza. Você está falando de tirando de outra pessoa? Por exemplo, derrubando uma pessoa para estar no lugar dela. Você está querendo dizer? Ok. Isso também é uma coisa grave no seu conceito de errado. Derrubar uma pessoa, por exemplo, do cargo dela para que ela consiga ficar no lugar. Esse é um dos mais comuns também, dos casos que te pedem. Olha aí, hein? Inveja e ganância, hein? Quem cometeu isso, por exemplo, inveja e ganância, tentou derrubar alguém para ficar no lugar, já são 6 coisas que você vai ter que fazer, não é isso? Ou existe mais algum sentimento envolvido? Existe mais um? São 3 tipos de sentimento envolto nesse fato. Aí a pessoa tem que fazer 9 coisas positivas de contraponto. Mas é o que? Inveja, ganância e soberba. Inveja, ganância e soberba. Está relacionado a quem faz magias ou encantamentos, bruxarias, qualquer tipo de coisa para derrubar uma pessoa, para pegar o lugar dela. E a pessoa que faz, por exemplo, tem um consulente que quer fazer isso, só que ele não sabe. Aí ele contrata um bruxo, um feiticeiro, alguma coisa,
para fazer isso. Os 85% que você falou de peso, você manda para quem fez a magia. Não, você manda para os 2, o que pediu e o que fez. Então, por exemplo, você manda 85 para cada um. Então, mas eu entendo as coisas com parte de 100. Então, existe 100 partes. Você divide em 3? Não. Você assume 15% e os outros 85% você divide para os dois, então. Então é como 40 e pouco, 47,5% vai para um, 47,5% vai para o outro. De peso kármico. Entendi. Então, vamos esclarecer uma coisa. No conceito médio do que você consegue perceber, um, um pai de santo, um bruxo, um padre, um bispo, que faz muita magia negativa para os outros, ele, ele na próxima vida dele, ele chega a vir deformado e com muitos problemas financeiros, físico. Então hoje, vamos examinar. Hoje, todas as pessoas que estão encarnadas com essas dificuldades, tipo deformidade física, deformidade química, deformidade, digamos, mental. Tira uma média. Quantos por cento dessas pessoas é certo que elas foram um manipulador de magia negativa em alguma vida anterior dela? Mais que 70%? Mais que 80%? 80%? E os outros 20% está relacionado a alguma coisa do tipo? Só a maldades causadas a outro. Por exemplo, um estripador, um assassino, um psicopata, essas coisas. É, irmãos, então, o que ele está querendo dizer? Todas as pessoas que déficit mental, né? Pessoas que têm déficit mental, elas vêm atrofiadas ou deformadas, elas vêm com problemas, digamos, sanguíneos, que ainda não tem solução, não tem causa provável, prevista. Tá certo esse exemplo que eu tô falando? Pessoas que vêm amputadas, pessoas que vêm amputadas, sem partes, ou durante a sua vida assim, ó, perde partes. É, crianças também, a fase das crianças, ela perde parte, por exemplo, do braço, perna, mão, ou do cérebro também. Encefalite tá incluída nessa questão? Essas crianças que nascem, acho que é encefalite o nome, que tem o cérebro atrofiado ou deformado, elas também foram, manipuladoras ou feiticeiros, manipuladores de energias mais negativas. Aí isso é 80% dos casos
dessas pessoas que vêm com essas doenças, elas vêm porque elas trabalharam com energias negativas em outras vidas, fazendo muito mal para outras pessoas. Aí a lei kármica, eu posso chamar como lei kármica. Então as leis kármicas acharam essa forma que essas pessoas pudessem, digamos, harmonizar esse mal que elas geraram. E os responsáveis ou pessoas afins dessas pessoas que estão assim, por exemplo, que tem que, que se tornam pai ou mãe, ou, ou, ou criadores, ou cuidadores dessas pessoas. Elas estão, elas estão porque elas fizeram parte de alguma maneira das práticas que eles fizeram nessas outras vidas. Por exemplo, elas foram um ajudante, foram ou ou um consulente, um cliente delas, tipo, muito, muito fervoroso lá, tipo, contratando sempre. Então essas pessoas se tornaram, passam a ser os pais dessas pessoas com dificuldade, a fim dos dois trabalharem em prol de gerar uma nova harmonia no mundo. É isso? Interessante. E na questão dos, dos assassinos, estripadores, psicopata, nessas questões, que eles veem também nessa questão de deformidade. Aí foram os contratantes deles. Então, os contratantes desses assassinos vêm nessa vida com inclinações para cuidar desse, dessas encarnações desses contratantes deles, desses, dessas pessoas que eles contrataram para fazer esse mal. Interessante, né, como o universo funciona. Deixa eu perguntar uma coisa. Isso seria uma lei Dharma e Karma? É isso? O Dharma e o Karma, eles são leis, digamos assim, tabeladas? Por exemplo, assim, ó, qualquer pessoa, ela matou, tipo, 100 pessoas, mataram outras pessoas da mesma maneira, pela mesma emoção. Quando elas vão reencarnar, elas vão ter a mesma punição? Igual? Por exemplo, todas mataram com a mão direita. Então, quando elas, é um exemplo, gente, não é, não estou falando da regra. Um exemplo. Então, quando as 100 pessoas encarnar novamente, as 100 pessoas vão ter a mão direita amputada de alguma maneira. Isso seria, tipo, é assim que funcionam as regras? É igual, ela tem o mesmo peso e a mesma intensidade igual para todos os seres. Ah, então, por exemplo, assim, daria para tabelar, é, a, a maldade e a bondade, e saber quanto cada uma vai pesar na vida, na próxima vida, é isso? Ah, interessante. Para quem é controlador obsessivo, um livro disso, a pessoa ia passar a vida inteira dela calculando como que tá sendo a vida dela. Interessante, né? Mas para quem não entende o contexto, é assim, ó. O karma são as coisas negativas, não é isso? Sim. E o dharma são as coisas positivas, é isso? Sim.
Então, segundo esse exemplo que eu estava falando de você matou uma pessoa com a mão direita. Aí, se você matou uma pessoa com a mão direita, você na próxima vida vai vir sem essa mão. Mas se com essa mão direita, nessa vida que você matou, você ajudou, curou, tratou, doou com essa mão para várias pessoas, na próxima vida, em vez de você perder a mão, você pode perder só alguns dedos, você pode perder só a unha, você pode perder só os pelos, ou você pode perder só a cor da mão. A intensidade do seu karma é contrabalanceada pelo seu dharma. Então, as coisas boas que você faz na vida contrapõem as coisas negativas que você também fez. E qual é a questão? Você já viu uma pessoa intrinsecamente bonita e harmoniosa? Tá certo isso que eu vou falar? Você já viu uma pessoa extremamente bonita, perfeita, com seus traços, sorriso, implante, que você olha pra ela, parece que ela brilha. E tudo que essa pessoa tenta fazer dá certo, funciona. Isso significa que o dharma dela era muito mais alto do que o karma. Que até as condições para o seu processo encarnatório foram totalmente melhorado. Por quê? Porque um dharma excessivo também gera desequilíbrio, da mesma maneira que um karma excessivo. O que o universo faz para harmonizar isso? É como, em outras palavras, é como se você tivesse um banco de horas. Então você tem muitas horas na casa. Você tem muitas horas. Aí o que o universo faz? Na próximo, seria no trabalho, no próximo mês, ele te dá um paraíso. Ele te dá, ele faz você colher todos os seus frutos. Então você vai, esse exemplo da pessoa extremamente bonita, ele é magnética, é, e que todas as coisas que ela tenta fazer dá certo e encanta, é porque digamos, tá certo o que eu estou falando? Sim. É porque o, digamos, o banco de horas que ela estava tendo de Dharma tá sendo implantado nessa vida para ela. Porque ela escolheu, ou porque o universo precisava que harmonizasse esses dharmas na vida dela, porque já estava gerando desequilíbrio. Existe alguns fatores determinantes para isso. Então, irmãos, não precisa criar inveja porque de quem tem, ou de quem está, ou de quem é. Procure gerar dharma, criar dharma o máximo possível, para o máximo de gente que você conseguir, o tempo todo, constantemente. Ajuda, ajuda nessa terra. Você que está me assistindo agora, olhe em volta de você. Perceba onde você está. Perceba pelo que você está me assistindo. Perceba suas condições e conquistas. Tudo esse material que você tem. Carro, TV, celular, computador, mansão, jato, avião, helicóptero, nave espacial. Olhe tudo isso à sua volta. Nada é seu. Nada te pertence. Você está momentaneamente em, na responsabilidade de cuidar e usar da melhor forma
essas coisas que estão. Não é seu, não é do governo, não é de político, não é do seu vizinho, não é de ninguém, é de Deus. Tudo é de Deus, criado por Deus para vivenciarmos. Não se apegue, irmão, não se apegue. Tudo aqui é passageiro e não vai ficar para ninguém, nem para você, nem para seus filhos, nem para seus netos. Tudo aqui é passageiro. Estamos aqui para vivenciar e gerar e concretizar, cocriar harmonia, igualdade, para que sairmos do estado que estamos e passamos para o estado de amor incondicional. A maior missão da nossa vida é entrar na frequência de amor incondicional, o máximo que você conseguir. Entenda, o amor não é aquilo que você acredita. O amor é aquilo que Deus criou para ser. É uma emoção completamente diferente da romantizada pela população. Amor é muito mais do que atração física. Amor é muito mais do que o complexo sistema de substâncias químicas dispersadas no seu corpo, fazendo você ter sensações. O amor é muito maior do que isso. Entendam, tentam compreender o que seria o amor incondicional que Deus sente por nós. Como nós conseguiríamos chegar nessa frequência de amor incondicional? Essa é a missão mais importante que a gente deve ter. Irmão, tem mais alguma coisa em relação a isso? O que você faz? Tem mais algo que você queria comentar com a gente? Curas? Curas e tratamentos? Você prefere trabalhar com curas e tratamentos? Você consegue. Bom, se você consegue gerar doença, você também consegue gerar cura. Então vamos seguir outra linha de raciocínio. Um curador, um xamã, um mestre. Vamos falar um nome bem conhecido que as pessoas gostam: Jesus. E Sai Baba. Jesus e Sai Baba. Quando eles queriam, quando eles curavam alguém, você fazia parte dessa cura? Então, como funciona? Quando eles curavam alguém, era você que era a sua linhagem que eles chamavam? Que era contratado? Não só vocês? Tinham outros seres. Os jins também curavam? Mais ou menos? É que você trabalha com a parte física e os jins trabalham com a parte espiritual, é isso? Ok. Um dia, quando um jin vir me visitar, a gente faz uma entrevista com ele. Então vamos lá. Todas as curas físicas que Jesus fez e Sai Baba fez, vocês estavam envolvidos? Os Daimons estavam envolvidos? Ok. Então vamos lá. Eles estão aqui, eles estão passando. Vou dar um exemplo. Eles estão passando para curar alguém. Antes dele encontrar essa pessoa, eles já sabiam que iam encontrar essa pessoa? Só em alguns casos. Em alguns casos ele sabia, mas digamos que está num caso que ele não sabia. Ele encontrou a pessoa ali e ele sentiu que tem condições de curar essa pessoa.
Hum. Ele sentiu que tem condições de curar essa pessoa. O que o que acontece nesse momento? Ele vai conversar com os seus amparadores, seus mentores, aí imediatamente esse mentor, se tiver nível, ele já te contrata na hora para curar a pessoa. E isso leva segundos para acontecer. Aí você analisa o caso do consulente que vai ser curado antes de aceitar? Não. Quando ele te contrata, ele já sabe se você vai conseguir curar ou não. Ele já tem essa certeza. Sim. Então, quando ele chega perto, que ele vê que ele pode curar a pessoa, eles já se mobilizam, te contratam e você, junto com ele, cura a pessoa. É assim que funciona? Não? As curas que eles faziam era imediata? Acontecia na hora? Não? Leva um tempo para você cocriar essa cura? Tá me vindo a questão do cego lá na frente do rio lá, que nunca conseguiu descer lá nas escadas para se banhar. É desse assunto que você quer falar? É você que tá me intuindo esse assunto? Sim, ok. E quando Jesus encontrou ele, ele falou que já estava procurando ele um tempo para curar ele da cegueira. Isso significa o quê? Quando significa que o pedido dele foi aceito de ser curado, mas isso aconteceu dias antes dele ser curado, de Jesus encontrar ele. Então você iniciou o processo de cura nele alguns dias antes. Quando você inicia o processo de cura até a concretização desse processo, varia de pessoas? Não? Varia de alguma circunstância? Existe alguma coisa que varia o tempo? Não? O tempo sempre é exato? Leva sempre o mesmo tempo? Tempo de adaptação? Quando você inicia o processo, você falou que existe um tempo certo para todo mundo igual. É quanto? Em horas. Você consegue me explicar em horas? São mais de 24 horas? São mais de 48 horas? Não. São mais ou menos 48 horas? 40 horas? Menos? 36 horas? Tem alguma relação com o número 9? Tem. Por isso que termina em 36 horas? Porque o número 9 no numerologia, ele é o número do encerramento, né? Então 9 é referenciado como o encerramento de algo. Então, é por isso, porque aí o sofrimento daquela pessoa está se encerrando. Ok, por isso que. Ok. Então, por exemplo, qualquer tipo de coisa que você faça, positiva ou negativa, leva 36 horas. Não, só as positivas. Não, é só as de cura. Só as de cura. Então, quando você inicia um processo de cura em alguém, leva 36 horas para essa pessoa se curar. Ou para que ela perceba a melhora que ela teve. Ok.
Você já fez algum processo? Vocês já fizeram algum processo em mim? Vocês já foram contratados para fazer algum processo em mim? Já? Mais de uma vez? Mais de 5 vezes? Mais de 4 vezes? Vocês já foram chamados 5 vezes para me ajudar em alguma coisa? Ok. Tem alguma coisa que foi falada aqui que foi mentira? Não? Tudo o que você disse aqui foi verdade? Sim? Ok, obrigado. Você está fazendo alguma coisa com o meu corpo? Alguém iniciou algum tratamento no meu corpo? Eu tô sentindo uma, como se estivesse esquentando, tipo, no terceiro olho, na testa. Mas é os meus irmãos que iniciaram esse processo? Ok, então obrigado. Você quer falar mais alguma coisa sobre o seu sistema? Terminar nessa questão de cura? Porque para poder curar, a pessoa precisa aceitar. Para você curar alguém, a pessoa precisa aceitar que você cure ela. Mas aceitar de que forma se ela não consegue te ver? Ela precisa aceitar a ser curada. Me veio a cena lá da moça que foi esfaqueada lá no conflito que estava tendo com os pessoal lá da igreja da época lá. A moça que foi esfaqueada. Jesus não pôde ressuscitar ela porque ela não acreditava. Se ela acreditasse, Jesus poderia ter curado ela naquele momento. Mas ao invés de ele falar que ele não podia curar ela porque ela não acreditava, ele preferiu falar que não era a hora dela. Entendi. Mas a pessoa tem que acreditar em quem? No curador? Na pessoa que se propôs a curar? Não. Ela tem que acreditar em Deus que ela, como se ela tivesse permissão de ser curada. Então, existe muito trabalhos que você faz que não conseguiu terminar, aliás, não se concluir, não se concretizou porque a pessoa não acredita. Mas tá, você iniciou o processo lá de cura na pessoa. Aí esse processo está no campo da pessoa. Só que ele só se concretiza quando a pessoa aceita. Ok. E mais quanto tempo isso fica no campo da pessoa? Tem um tempo máximo? Não. O tratamento pode ficar lá o resto da vida, só esperando ela aceitar. Então, é só a pessoa aceitar que a cura acontece. Então, a questão de ser cu então toda pessoa que não consegue ser curada é porque ela tem crenças limitantes sobre esse fato. E normalmente essas crenças vão estar ligadas a uma invalidação pessoal, onde ela se acha culpada e não aceita ser curada. Entendi. E isso cai para as coisas negativas também? Se a pessoa se a pessoa se sente culpada,
as coisas negativas afetam ela. Se ela se sente merecedora e em paz consigo mesmo, as coisas negativas não afetam ela. E não importa o tipo de magia que foi feita. Se ela for uma pessoa que se aceita, que se entende, nenhum tipo de magia pega nela. Entendi. E pessoas, por exemplo, é, com mente fechada, assim, tipo blindada. Por exemplo, tem um cara, né, eu acho que ele é youtuber, que ele já pediu pra um monte de gente fazer um tipo de macumba pra ele, trabalho, algo do tipo, que pra, pra provar que não funciona. Ele quer provar que essas coisas não funcionam. Aí ele deu até peças de roupa, peças de cabelo, essas coisas pra pessoa, para os feiticeiros, o pessoal fazerem macumba com ele. Essa pessoa que não acredita fortemente e se bota à prova pra isso. Os feitiços, as coisas que as outras pessoas vão fazer, vai funcionar nela? Não, né? Mas esses feitiços vão ficar tudo no campo dele. E o dia que ele começar a acreditar, todos vão cair em cima dele. Então, digamos assim, ele vai ter que passar a vida inteira com essa mente fixada que não existe, com essa crença limitante que ele criou, que não existe nada espiritual. Porque o dia que ele fraquejar, já era. Você consegue saber de quem eu estou falando? Tem quantas pessoas na Terra dessa maneira? Tem mais de 100? Tem mais de 10? Tem mais de, tem mais de 20? Tem 18? Existe 18 pessoas na Terra com esse tipo de nível de pensamento, é isso? 18 pessoas na Terra com essa mente blindada. Com essa mente blindada que nenhum tipo de magia, nem boa e nem ruim afeta, é isso? Existe alguma maneira de fazer uma magia para tornar a minha mente assim, blindada? Desses 18, alguém fez um tipo de magia? 17 fizeram? Só um que não fez? Mais ou menos? Ele fez inconscientemente. Mais ou menos? É um processo encarnatório para ele. É uma missão encarnatória. Então existe 18 pessoas na Terra que têm a mente blindada a qualquer tipo de energia, boa ou ruim. 17 delas fez um encantamento para que isso acontecesse. 17 delas fez, gerou esse bloqueio para que elas não sejam afetadas por nenhum tipo de encantamento de outras pessoas. E uma delas é só uma que é processo encarnatório, contrato encarnatório. Só uma delas que é por contrato encarnatório, que ela age assim porque a missão de vida dela é agir assim, é isso? Essa seria a missão de vida dela. A missão de vida dela seria ter a mente blindada a crenças, né? A crenças limitantes. Não só crenças limitantes, né? A crenças limitantes e a existência de magia, é isso? A existência de energia. Perguntinha.
Curiosidade. Essas 17 pessoas são, 17 pessoas extremamente ricas, né. São 17 pessoas extremamente ricas e poderosas nesse planeta, na visão geral. Fizeram esse tipo de magia para não sofrerem. O que que acontece? Elas não elas não sofrem ataque espiritual, elas não sofrem influência espiritual de outros seres, não é isso? Só de seres muito mais evoluídos, consciências mais evoluídas. Ela só consegue conexão com consciências mais evoluídas. Elas não são, elas não estão, elas conseguem ser hipnotizadas. Elas não são hipnotizadas. E o quê? E encantadas. Então parece que existe duas formas. Elas não podem ser hipnotizadas e nem encantadas. Apesar que o termo pra gente é muito parecido, mas parece que são práticas diferentes. Uhum. É, mas eu não posso falar o nome deles aqui não. Eu poderia fazer essa técnica de blindar a mente, mas você consegue dizer se isso ia contra meus propósitos? Isso vai contra meus propósitos? Isso vai atrapalhar o meu propósito. Ok. Por quê? Para fazer isso se usa energias negativas? Hum, bom, quem está no processo de ascensão, quem está querendo evoluir espiritualmente, você tem que evitar ou reduzir ao máximo as interações com processos negativos, manipulação de energia negativa, com atitudes negativas ou ofensivas, com práticas negativas ou destrutivas, com vícios ou alimentação e água contaminada ou poluída. Então, se você está buscando ascensão, você tem que estudar sobre todos esses fatores e melhorar o seu estado vibracional, controlando tudo e qualquer coisa que entra no seu corpo ou que sai do seu corpo. Só assim você vai conseguir gerar evolução espiritual. Se você quiser fazer uma magia de blindagem mental, por exemplo, você vai se estagnar. Ela retrocede? Não, né? Ela só estagna, né? Você vai se estagnar e não vai conseguir evoluir. Porque para evoluir, no caso, tem que entrar coisas boas e te melhorar. Na mente blindada, não entra nem bom e nem ruim. Você fica estagnado. Isso eu não faço. Isso eu posso fazer. Eu posso fazer você ter uma mente blindada, mas essa prática eu não vou vender esse serviço. Correto? Eu posso fazer esse tipo de serviço? Sim. Aí eu teria que contratar você para poder fazer esse tipo de serviço. Sim. Mas tem uma coisa que eu faço. Amuletos de poder. Amuletos para. É amuleto de proteção, né? Chama. Amuleto de proteção. Ou um amuleto para te ajudar a evoluir espiritualmente. Isso eu posso fazer. Só entrar em contato comigo que a gente conversa mais sobre isso. Tem mais alguma coisa sobre isso que você queira falar? Sobre encantamento? Você quer falar a diferença de encantamento para hipnose? Ok.
encantamento, você sugestiona a pessoa a fazer algo. E aí a pessoa vai acreditar que é ela que está querendo fazer esse algo. Hipnose, você hipnotiza ela a fazer algo. Não, hipnose, você abre o inconsciente da pessoa e implanta a, a questão lá dentro. Aí ela vai ter que gerar uma maneira de entender essa questão e vai poder decidir se ela quer seguir isso ou não. É isso? Então, a hipnose a hipnose seria plantar uma semente. E o encantamento seria induzir ela a fazer algo. Hum, então tem muito hipnólogo que está fazendo encantamento ao invés de hipnoterapia. Porque no encantamento o resultado é mais rápido e imediato. Na hipnose não. Na hipnose é um processo gradativo, porque ele tem que ser é, é, escalado na alma da pessoa. Entendi. Algum desses métodos é negativo? Cada um tem a sua, como que eu posso dizer? A sua importância, a sua maneira de como usar isso. Ok, obrigado. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Do encantamento? Como faz o encantamento? Porque o encantamento é algo positivo. Então ajuda as pessoas a sair de vícios, influências negativas e distúrbios. Ok. O encantamento faz através de meditação, de um processo de meditação, fazendo a pessoa entrar em relaxamento, conduzindo ela ao relaxamento, intuindo ela a esvaziar a mente e o coração, que seriam as emoções, tentando deixar ela em pleno estado de harmonia. Aí você faz ela acessar, abrir o seu inconsciente com algum tipo de comando, por exemplo, acessando, abrindo as portas do paraíso. Quando ela estiver nesse estado, para dar um comando abrindo as portas do paraíso. É uma das maneiras. Aí aí após isso, ela vai entrar ela vai abrir o seu inconsciente. Aí daí você coloca a sugestão. Não, daí você tem que impor o comando que é para ser feito. Por exemplo, acorde e sorria todos os dias. Acorde e se sinta feliz. Todo dia, quando você acordar,
Você vai abrir a janela e agradecer pelo dia, com sol ou chuva. Isso é um comando válido para gerar harmonia e equilíbrio na pessoa. Ok. E pode ser outros comandos assim. Com essa técnica, pode ter comandos negativos? Não, porque todos os comandos negativos vão ser rejeitados, é isso? Sim, ok. Aí depois que colocar esse comando, aí, por exemplo, voltando pela porta, aí despertando, acordando, relaxando, voltando a sentir o corpo e finaliza a técnica de meditação. Ok. Isso é uma prática que é para me fazer junto da oração, não é isso? Fazer um encantamento, fazer uma meditação com encantamento e uma oração no final. Então, primeiro faz a oração para harmonizar os chakras, depois faz a meditação com encantamento, para harmonizar a vida. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pela dica. Quer falar mais sobre isso? Quer, mas o assunto vai ficar muito longo, né? Então deixa para uma próxima vez. Só para registrar, tem mais alguma coisa que você queria falar, que foi pedido para você vir me falar? Sobre a Ordem dos Daimons? A Ordem dos Daimons tem o que? Categoria? Tipo, existe um líder, sempre tem um que é o mais alto, aí depois tem subcategorias. Essas categorias também é disseminada em sete caminhos. E você é um desses caminhos. Cada um de vocês trabalha com um tipo de energia? Cada um de vocês trabalha com a mesma energia etérica, só que em caminhos diferentes. Por exemplo, você é de curadores, você trabalha com curas e doenças, ok? Aí tem um Daimon que trabalha com prosperidade, tem uma linha que trabalha com transformação, tem outra que trabalha com conhecimento, entendi. Aí existem 7 linhas, ok. Um dia a gente fala sobre isso. Um dia eu escrevo sobre vocês, suas linhagens e suas inclinações e declinações. Tem mais alguma coisa para me saber sobre suas linhagens, suas categorias ou algo do tipo? Existe um lado que trabalha com coisas negativas e outro lado que trabalha com coisas positivas. Mas o que vocês recebem de karmas e dharmas é distribuído para o grupo, para a egrégora inteira? Então vocês procuram sempre estar harmonizados para que a carga não prejudique muito vocês, né? Vocês não conseguem fazer isso? Vocês são condicionados ao que a gente pede? Ok. Então hoje, qual que tá a média de vocês? Tá negativa ou está positiva? Se falar não é negativo, se falar sim é positivo. A média de vocês está negativa? Vocês estão precisando de mais serviços positivos para o bem, para vocês entrarem em harmonia? Bom, irmãos, então eu acho que esse é o pedido, a súplica que os nossos irmãos fazem. Esses irmãos são consciências criadas por Deus ou pelos seres que Deus criou para coordenar tudo isso aqui.
Esses seres não têm livre-arbítrio. Eles não podem escolher fazer o bem ou fazer o mal. Eles só podem fazer. Só que para eles fazerem, eles dependem que você faça a escolha certa. Que você escolha ajudar o próximo, intuir amor, prosperidade, abundância, curas, tratamentos, alívios, desobsessão. Então, eu não sei o seu entendimento ou o que eu consegui passar para vocês, mas significa que usem a magia, façam, chamem esses seres para cuidar de parentes, irmãos de vocês. Peça para Deus para que Deus possa contratar eles, para que eles possam harmonizar a sua vida. Deus não vai fazer nada por vocês. Deus não vai se mexer e colocar a mão na massa por vocês. Não é essa a função dele. Ele colocou esses seres ferramentas para atender os nossos pedidos e chamados. Então, use com sabedoria. Não fique apegado às suas crenças limitantes achando que só existe Deus e anjos. Existe um monte de seres no meio desse processo e Deus não faz nada por unidade. Ele faz pelo todo. E ele faz se algo está em desarmonia no reino dele. Não para agradar o seu ego ou desfazer a dor momentânea que você está criando na sua vida. Ele age em grande condição e algo que você não tenha controle. Se Deus ainda não atendeu o seu pedido, é porque você tem condições e capacidade de resolver sozinho. Basta você querer. Saia do nível de ignorância e mude o seu eu, transmuta, evoluindo, tendo liberdade. Faça isso com harmonia e com amor. E hoje eu vou encerrar porque já está bem tarde, 1h25 de vídeo. Então, irmãos, Daimon, muito obrigado pelas informações. Quando chegar o momento, agradeço se puder vir trazer mais informações para a gente escrever o seu livro e desmistificar essas crenças limitantes que as pessoas têm sobre os seres, seus significados e suas interações aqui na Terra. Então, Daimon, muito obrigado, gratidão. E você por estar me ouvindo, por você ter passado esse tempo comigo. Espero ter ajudado você em algum processo da sua vida ou do seu caminho. Gratidão, gratidão, gratidão.